Estamos de volta, segundo bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre discipulado. Mas para uma pessoa começar o discipulado, ela precisa aceitar a Jesus. Foi um debate que a gente terminou no primeiro bloco. O que de fato, às vezes, é aceitar Jesus? Em pesquisas, como eu apresentei alguns dados no início do programa, eu estou falando sobre, às vezes, até relatórios que as igrejas criam de pessoas que aceitaram Jesus em um culto. Muito disso é contabilizado pelo número de pessoas que levantaram a mão. O pastor faz um apelo, levante sua mão se você aceita essa palavra, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. As pessoas levantam a mão ou vão à frente, e isso às vezes é contabilizado como uma alma ganha. Ganhamos X pessoas. É isso, é o começo, pelo menos. Como é que se ganha uma pessoa? Ou o ganhar está durante o processo do discipulado, não tem como desassociar. É importante dizer uma coisa. Historicamente, essa questão de quem quer aceitar Jesus... O que é conversão? É instantânea, é o processo, né? Isso. A princípio é o seguinte, volto a dizer, essa questão de levantar a mão, quem gostaria de aceitar Jesus, isso entre aspas, na história do cristianismo, isso é muito novo. Isso não existia na história do cristianismo. E aí a gente entende que conversão é justamente o que aconteceu com Zaqueu, e não houve em nenhum momento ali um apelo para que Zaqueu se tornasse um cristão. Ele tinha tudo contrário a se tornar cristão. O pastor falou uma coisa muito interessante aqui, que a igreja não converte ninguém, essa é uma obra do Espírito Santo, e por isso Zaqueu se apressou, subiu naquela árvore para ver Jesus passar. A obra do Espírito Santo estava acontecendo na vida daquele homem. Ele recebe Jesus em casa, e quando Jesus entra, Jesus não está com seus discípulos, né, como o pastor citou, tinha 12, ele formou 12, ainda conseguiu ter um traidor no meio dele. Quer dizer, discipulado dá problema e nem sempre dá certo em todas as pessoas que nós discipulamos. A gente também, pode ser que a gente tenha uma perda, mas ela é muito menor do que esse modelo que nós temos hoje. E aí, há um momento interessante que Jesus está ali, ele está falando sobre várias coisas, está sentado na casa de um publicano, que para Jesus era impossível entrar ali, mas ele entra, ou seja, ele quebra uma barreira, e quando ele está ali, em dado momento, Zaqueu corta a conversa de todo mundo, inclusive a de Jesus, e diz: mestre, eu quero falar uma coisa, isso vem dele. Então, ele começa a dizer: se eu roubei alguma coisa de alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, vou dar o que eu tenho aos pobres. Literalmente, se você fizer uma conta básica, Zaqueu ficou pobre. Ele, de homem rico, ele ficou pobre. Porque se ele roubou 1, ele devolveu 4. E ainda ia dar o resto para os pobres, Zaqueu foi para o 0. Ou seja, ele ali mostrou que ele nasceu de novo. Se tem uma coisa que vai mostrar que uma pessoa nasceu de novo, é quando o escorpião sai do bolso dele. Entende? Então, o que nós temos na igreja hoje? Pessoas, como ele disse, o Espírito Santo de orelhada, né? Vai lá que está chamando, vai lá que vai fazer bem para você, vai lá que seu marido vai voltar para casa, vai lá que seu filho vai parar de cheirar, vai lá que seu filho vai... Aceita Jesus não para ser salvo, mas para o marido... Então, a melhora, e conversão é morte. E aí, a questão toda, eu vou dar um conselho a quem está em casa, para assistir, vai lá no videozinho do YouTube e assiste uma pregação do pastor Abe Huber chamado A Visão do Purê de Batatas. Ele vai dizer justamente o que é isso, como é que acontece a conversão. Você precisa orar muito por aquela alma. Então, no discipulado, a pessoa que está aqui, eu que sou pastor, eu não posso pastorear uma igreja sozinho. Não existe isso. Eu não pastoreio 30 pessoas. Eu não consigo, em uma semana, visitar 30 pessoas com qualidade. Mas a pessoa que está comigo, aquele membro que está ali, que está caminhando, ele vai escolher alguém e, primeiro, ele vai acender o fogo, ele vai escolher a batata dele, ele vai acender o fogo daquela panela para botar água, para começar a cozinhar aquela batata. Então, ele vai começar a orar por aquela pessoa, ele vai se aproximar, ele vai jogar bola, ele vai comer pizza, ele vai fazer o que for, ele vai ajudar a pessoa a consertar o telhado dele e está se aproximando. Depois, ele vai começar jogando ali a palavra, as coisas vão acontecendo, até que o meu modelo de vida comece a atingir aquela pessoa e Deus fale no coração dela. Então, sim, eu vou pregar o evangelho e aí aquela vida vai nascer. Eu quero te dizer uma coisa, André. O que nós estamos vendo hoje é que a gente chama a pessoa para vir para a igreja. Vem para a igreja, vem para a igreja. Ela chega num templo que ela não conhece o evangeliquez. Você já imaginou? Um pastor contou uma coisa que eu achei muito interessante. Você chama um camarada que é viciado em cocaína ou viciado em maconha. Aí você chega assim, o cara chega na igreja e ele ouve assim: aqui, irmão, tudo é baseado. E aqui, quando a gente está mal, a gente mete a cara no pó.
Como é que pode um cara desse? Isso é evangeliquez, cara. O cara não entende absolutamente nada, mas você se aproxima do camarada, você começa a caminhar com ele, o modelo de vida que ele tem, começa a ver esse cara diferente, né? Pô, deram o troco a mais a ele já estava dentro do carro, ele, peraí, manobrou, voltou para devolver R$5. Pô, que cara é esse? Pô, perturbam ele não fala um palavrão, ele não reclama, ele está ali. Que negócio é esse? Isso começa a chamar atenção. Aí sim vai vir a conversão. Porque uma vez convertido, pastor, e aí é outra coisa do livre-arbítrio. Uma vez convertido, meu filho, ele não vai voltar atrás. Por quê? Primeiro que a graça de Deus, na minha visão, tá? A graça de Deus, aquilo que eu acredito, a graça de Deus ela é irresistível. Se Deus chamou, ele vem. E outra coisa, uma vez que você conhece Deus, uma vez que você se aprofunda, uma vez que você vai para os pés daquele que estava pregado na cruz, nunca mais você sai de lá. Aí ele tocou na palavra que eu queria falar, modelo. Vamos, primeiro que nós precisamos entender o seguinte, que discípulo para o judeu, ou na cultura bíblica, digamos assim, não é o que nós chamamos hoje de aluno. O discípulo era uma cópia fiel e autenticada do seu mestre. Então, o discípulo de Paulo era um Paulinho, digamos assim. Era um mestre júnior. Quase igual, né? Jesus! Mas não nesse caso aí. Não igual na forma de pregar, nem de mexer no paletó, mas igual no modelo de cristianismo. Então, vamos para a igreja primitiva. Pedro, na sua primeira pregação, ganhou quase 3.000 almas. Na segunda, quase 5.000 almas. Então, só aí a igreja já tinha 8.120 membros. Mas, historicamente, nós sabemos que a igreja, apesar de ter a sombra de Pedro curando, milagres acontecendo, Ananias e Safira morrendo, a igreja não saiu de Jerusalém durante cerca de 5 anos. Depois de 5 anos, vem o episódio de Filipe saindo no capítulo 8 para Samaria, e depois vem a chamada de Paulo, e a igreja de Antioquia passa a ser o modelo de missões e o modelo de discipulado. E pela primeira vez, está escrito lá no capítulo 11, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. É a palavra que eu quero pegar aqui do bispo. Então, cristão é o modelo. É um Cristo miniatura, é uma miniatura de Cristo. E a igreja que foi chamada de cristão pela primeira vez não foi a igreja de Pedro, não foi a igreja que ganhou 3.000 em uma pregação, nem 5. Foi a igreja de Paulo e dos outros que estavam lá orando, e Deus disse: apartai-me nominalmente, Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. E esses, principalmente Paulo, que era um vaso escolhido, alcançou as nações com essa visão. Então, é isso que nós temos que ver. O modelo de cristianismo é ser uma cópia de Cristo. E quando o convertido, de fato, foi transformado, acontece como o bispo falou, ele passa a mudar as suas atitudes e principalmente passa a pregar também para outros. Porque hoje nós temos igrejas repletas também com apenas adoração. E nós não fomos chamados só para adorar. O céu está repleto de anjos, arcanjos, querubins. Nós precisamos pregar o evangelho. Não é julgar, né? O que eu vou falar aqui não é um julgamento, mas quando isso é estilo de vida, você não tem apenas igrejas cheias de pessoas, mas de pessoas vazias. Você tem pessoas que vivem genuinamente esse evangelho. E você vê isso no dia a dia de quem realmente é um cristão. A palavra modelo, ou melhor, a palavra cristão trazida pelo pastor João, é justamente isso, é de ser modelo como Cristo foi esse modelo. E nós precisamos ser assim. Enquanto o pastor falava desse modelo que nós precisamos ter, o pastor falava aqui do exemplo de Zaqueu, é uma história que eu gosto muito, porque Zaqueu tinha tudo para dar errado, tudo para dar ruim, mas ele subiu naquela sicômoro, naquela figueira, e quando Jesus, a gente aprende aí um outro princípio, de quando a gente procura ver quem é Jesus, Jesus vem ao nosso encontro, e foi o que aconteceu. Ele já estava pensando que Jesus estava indo embora, mas Jesus olha para aquela figueira brava e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí, mais uma vez, vem a questão do processo de conversão. A gente vê que a vida de Zaqueu mudou, e é isso que Deus precisa enxergar em nós, seus discípulos,
para que outros Zaqueus também possam mudar e tirar o escorpião do bolso, tirar o escorpião do coração, da mente, de onde tiver o escorpião, que haja mudança de vida, literalmente. Lá na igreja nós temos uma classe de discipulado. A pessoa, ela, uma vez convertida, ela passa por esta classe de discipulado, até a Bíblia fala que você crê, seja batizado. Mas eu acho que isso aí é a interpretação nossa, né? É ser muito prematuro a pessoa sem o conhecimento bíblico do Evangelho, você já batizar. Isso na minha visão. Talvez os colegas discordem ou concordem, pouco importa, essa é a minha visão. A gente passa por um tempo de ensinamento daquilo que diz a palavra de Deus, para que a pessoa consolide aquilo. Então, basicamente, leva ali uns 6 meses a 1 ano de ensinamento da palavra de Deus. Depois ela é inserida num contexto de classe na sua faixa etária, se jovem, se ancião, enfim, na sua faixa etária. Enfim, a vida vai seguindo e nós vamos dando... Deixa eu levantar uma pergunta para a gente abordar e responder no terceiro bloco, que acho muito interessante da gente ter um olhar do que seria um discipulado nos dias de hoje, ou como algumas pessoas falam, discipulado moderno. O que é um modelo de discipulado e o que é um modelo de uma igreja discipuladora? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente fala de uma igreja que é discipuladora, que, enfim, tem um discipulado moderno, parece ser natural dos membros esse apego a querer discipular pessoas. Então, o pastor não precisa falar, olha, ele aceitou Jesus, pega o número dele, convida ele para comer uma pizza, tenta se aproximar dele, não existe. Parece que é natural, as pessoas conhecem alguém na rua, no trabalho, elas naturalmente vão falando de Cristo, vão contagiando as pessoas. Porém, hoje também muitas igrejas, e eu também não desaprovo isso, criam, institucionalizam o discipulado como um departamento, às vezes. Então, você tem um grupo de discipulado. Então, às vezes, isso subentende que o quê? Que a igreja não tem essa participação natural. Então, olha, quando uma pessoa aceita Jesus, tem uma pessoa de cada bairro aqui da cidade, ele já está ligado, porque ele foi ensinado numa classe de chegar perto, pegar o número, já existe um processo na semana que ele tem que ligar uma vez, depois passar o telefone, depois visitar uma vez. Existe todo um processo institucionalizado para o discipulado. E eu queria trazer isso para vocês, que eu acho que isso também é válido. Mas o que seria um bom modelo? Seria algo mais natural ou algo, às vezes, até... A palavra não é forçado, mas elaborado, é um discipulado elaborado. Você cria equipes de discipuladores geograficamente separados para atingir aquilo e, de alguma maneira, não é uma coisa necessariamente natural de toda a igreja. Como é que vocês entendem esses modelos e qual seria o modelo ideal para os dias de hoje? A gente tem que entender que hoje uma pessoa não pode entender com o discipulado o que ela vive na igreja. Ela vai para a igreja para cultuar a Deus. Então, hoje ela fica 2 vezes na igreja, ela vai durante a semana e fica 7 dias da semana trabalhando. Então, como é que vocês entendem o que é um bom modelo de discipulado? É quando vem natural? Ou não, André, tem que institucionalizar no dia de hoje, porque hoje o cara tem muito trabalho, muita coisa, não tem tempo para ir para a igreja. Vamos mandar um pouco disso para a gente entender o que seria um bom modelo de uma igreja que discipula e tem um discipulado moderno para as pessoas do dia de hoje. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, antenados. Volta já já.